Olá, você está no canal Pensamento Elevado. Estamos realizando a leitura do livro Abraço de Pai João, psicografado pelo médium Wanderley de Oliveira e pelo espírito do Pai João de Angola. Estamos na leitura do capítulo 8, A Raiz da Carência Afetiva. Pai João, aqui na citação inicial do Livro dos Espíritos, fala que a maior chaga moral da humanidade é o egoísmo e devemos usar todos os nossos esforços em combater esse mal. Ele começa o capítulo falando dos casos que estavam sendo tratados, que foram relatados no início do livro. A Hannah, que tinha desencarnado, já estava se habituando ao plano espiritual, começando pequenos trabalhos no plano e tratando o alcoolismo e a depressão. A Hilda, ela tinha saído do coma, aquela que tinha tentado suicídio, e estava tentando mudar os rumos dos acontecimentos que infelicitavam a vida dela. Estava mais disposta e buscando um novo sentido para a sua vida. O Laerte, paciente desencarnado, que estava sendo tratado no mundo espiritual, estava ainda apático, porém melhorando seu humor gradativamente, tomando medicações diárias, sendo tratado nas reuniões mediúnicas, estava desenvolvendo TOC, transtorno obsessivo compulsivo, justamente pelo quadro de controle e ambição, né? Então é como se fosse um mecanismo de fuga ali, de escoamento daquela energia, e já se preparava para realizar trabalhos sociais no mundo espiritual com a finalidade de trabalhar o desapego e a humildade. A Irene, que era aquela paciente que tinha tido um conflito no casamento, um conflito conjugal e de escolhas também, né, de relacionamento, iria agora ser tratada pela psicóloga e terapeuta Sandra. Após algumas semanas, ela demorou um pouco e ela foi procurar essa psicóloga no mundo material. E a turminha do plano espiritual, representada pelo Pai João, a Carminha e o Dr. Inácio, iriam acompanhar de perto tudo isso que se passava com ela a pedido da mãe dela. O que aconteceu então? A Carminha, a Irene, relatou várias situações. Ela foi abusada na infância e isso causou nela um grande conflito. Ela teve muitos relacionamentos homoafetivos. Porém, numa idade já adulta, ela se casou e teve os filhos. Mas chegou numa parte do seu casamento que ela não estava se relacionando bem intimamente com seu marido. E aí, por uma mudança na forma deles de tratar e de lidar com essa intimidade, ela acabou sentindo novamente tudo que ela passou na infância com a questão homoafetiva com uma parente dela. Isso veio à tona muito forte justamente no momento em que a funcionária dela, Júlia, se aproximou dela, causando a grande confusão. O que a Irene fez? Ela viajou, retornou à viagem, ela interrompeu o relacionamento com a Júlia, que nem tinha começado, e interrompeu e deu um fim no seu casamento também, se divorciando. Pois, segundo ela relatava, o casamento dos dois já não estava indo bem. Apesar do marido dela ser uma pessoa muito boa, os dois se darem muito bem como amigos, não mais como casal. E ela falou que ela queria retomar ela de volta, né? Buscar se sentir viva. Então a terapeuta perguntou: você quer uma vida ou um amor? Quero primeiro uma vida. Se nela puder existir um amor, ótimo. Se entre outras coisas vier apenas sexo, para mim está de bom tamanho também. Então você quer prazer? Sim, de todas as formas. Não só no sexo, mas em todos os aspectos da vida. E na vida há que se ter o prazer de usufruir o que ela oferece de bom. E por que você acha que precisa se separar para ter essa sua vida de volta? Por uma única razão. Qual? Eu quero ser amada também. Então você não se sente amada? Quer saber o que eu penso? Claro, diga. Pode ser uma loucura, e se for, me ajude a entender isso melhor, doutora.
O que eu sinto é que a única pessoa que me amou de verdade foi a tia Adélia, compreende? Sim, claro, entendo. Você sente falta dela. Eu não diria que sinto falta dela, eu diria que sinto falta de algo que aconteceu por intermédio dela e não com ela, compreende? Esse algo seria amor? A pergunta da terapeuta funcionou como uma dinamite no campo emocional de Irene. Detonou o campo do controle e teve como consequência um choro convulsivo. Doutora, estou muito confusa. Para qualquer pessoa nos dias atuais, o envolvimento entre eu e a minha tia seria tratado como pedofilia. E eu não discuto isso, mas olha a marca emocional que isso trouxe para minha vida. Sinceramente, não sei o que dizer, se tudo que vivi foi bom ou ruim. Se estou louca ou não por me sentir tão bem quando penso em tudo. O que a senhora acha? Sem dúvida foi um caso de pedofilia, sim, principalmente considerando os aspectos técnicos do assunto. Mas não estou aqui para julgar ninguém, e antes de tudo, essa é a sua história. Foi assim que ela aconteceu, e ao que me parece, em vez de lhe trazer uma marca infeliz e traumática, teve um significado que deveremos examinar com muita cautela e atenção. A relação que você faz entre amor e prazer precisa ser repensada. Eu não consigo entender a relação que existe entre meu vazio existencial e o caso com a tia Adélia. Só sei que há um laço entre essas coisas. Não sinto raiva, sinto falta e medo. Jamais associei o episódio a qualquer ato de abuso ou maldade. Nunca me senti dessa forma. E sentiu alguma culpa? Nenhuma. O que eu sinto está mais para a saudade, para a falta do que para a culpa. Compreendo. A pedofilia traz traumas com profundas dores emocionais, e para a maioria se torna um problema. Foi uma experiência muito forte para uma menina de 11 anos. Mas a mim não trouxe dores, a sensação é de... Sem conseguir falar, Irene chorou descontroladamente. Doutora Sandra dessa vez deu-lhe um tempo maior para se recuperar e perguntou novamente. Qual a sensação, Irene? Seja honesta com você. A sensação... Falou respirando fundo como se fizesse enorme esforço. É de que eu gostaria de experimentar aquilo novamente. Aquilo que? A sensação de carinho e prazer que ela me deu. Senti-me respeitada e não desrespeitada. Sou uma louca, não é, doutora? Nada disso, Irene. Você é quem você é. Viveu a experiência como ela tinha de ser vivida. É a sua história e ninguém pode julgá-la. Sei lá. Nunca disse isso a ninguém. Nunca tive mesmo coragem de abrir a boca para dizer que gostei. E ainda sinto falta daquele carinho. Achava-me uma louca, pelo simples fato de pensar nisso. Vou perguntar novamente para ver se entendi bem. Sente falta da sensação de carinho, mas não sente falta da sua tia. Da minha tia, não. Não é dela que sinto falta. É do que aconteceu dentro de mim, no meu corpo. Pelo que me disse, você já teve vários relacionamentos depois disso, como jovem e adulta. Nunca mais teve a mesma sensação? Não. Isso é bem claro. Tive orgasmos com minhas namoradas, mas nunca aquela sensação. E que sensação é essa, Irene? De ser amada, como já lhe disse. Sinto uma enorme falta de ser amada, doutora. Como adoraria ter alguém para me acariciar e me amar como fez a tia Adélia. Como disse, fico meio assustada e confusa em admitir isso. Porém, é isso que eu sinto. A figura feminina, o carinho, o afeto parecem ser fundamentais no seu desejo. Realmente, para mim, elas são essenciais. Não sente isso com Paulo? Nunca senti, mesmo ele sendo educado, respeitoso e atencioso. Falta amor, muito amor em nossa relação. Sempre fui muito carente, doutora Sandra, e estou bem cansada de viver assim. Acho que na minha vida inteira eu cobrei atenção e carinho das pessoas com quem me relacionei. Sou uma carente crônica, querendo atenção, sentindo-me rejeitada e com elevadas expectativas com quem amo. Cobrei primeiro dos meus pais que nunca me dispensaram amor, depois dos amigos, do marido, dos filhos, e acho agora, como não tenho mais de quem contar, estou zonza e sem saber o que faço ou para onde ir. E você tem alguém em vista? Não. E nem sei se eu vou conseguir voltar a ter interesse nisso. Na verdade, estou precisando de satisfação, carinho e atenção.
Essa atenção, por exemplo, que a senhora está me dando, esse tempo para que eu desabafe e fale da minha intimidade, eu não sei há quanto tempo eu não experimento isso. O simples fato de você me passar um lencinho com tanto carinho me preenche de alguma coisa boa. Estou me sentindo uma rainha em seu consultório. Tenho a sensação de que eu não gostaria que essa consulta acabasse, compreendeu? Perfeitamente, Irene, compreendo sim. O que eu tenho, doutora? Você não tem. Está faltando alguma coisa, você não acha? Acho sim, mas não tenho certeza se é bem isso o que eu acabei de dizer. Preciso, enfim, encher esse vazio. Só sei que na minha alma há um grito escandaloso pedindo por mudança. A senhora vai poder me ajudar nisso? Depende. De que, doutora? Primeiramente, você precisa me responder se quer mesmo reconhecer sua necessidade e deseja mesmo a cura desse seu estado de dor. É o que eu mais quero. Nesse caso, precisa saber se você está realmente pronta para fazer um mergulho profundo na sua sombra interior e garimpar os tesouros que estão ignorados dentro dela. Tesouros na minha sombra interior? Sim, Irene. A sombra de nossa alma não contém apenas limitações e problemas. Nela também estão depositados nossos valores e qualidades. A sombra não significa algo temeroso, tenebroso, sem luz, mas sim uma parte da vida mental que ignoramos, da qual não temos consciência. Existe algum diagnóstico para mim? Estou muito doente? Qual de nós não está enfermo nessa terra? Em princípio, embora seja muito precipitado afirmar em uma consulta, você está necessitando de uma reorientação em seu campo afetivo. Não vou trabalhar com diagnósticos, mas inegavelmente essa rota na qual você está é o caminho para uma futura depressão. Não conseguindo consolidar as suas metas e aplicar o seu afeto de forma sadia e equilibrada, abre-se uma porta para essa doença. Considere por agora que você está longe dela e com amplos recursos em favor de si mesmo. Bom, então, assim, a gente já está se encaminhando para dar uma parada. São muitos pontos, né? E apesar dela ter vivido toda essa confusão aqui, né, com a tia e tudo, né, a gente vê que a terapeuta ela foi conduzindo e encaminhando perguntas para fazer ela pensar sobre a situação, sobre o que de fato ela sentia em relação à situação, em relação à tia, em relação ao marido, né, em relação a ela mesma. E ela viu que isso tudo estava muito confuso. Por quê? Porque, na verdade, ela estava carente, né? E, como o pai João vai falar aqui para frente, né? Muito sobre a carência, ela abre esse campo para essa falta, né? Para essa concentração no que nos falta. Essa falta de preencher com alguma coisa que nos traga alegria, que nos traga prazer, nos traga bem-estar, nos traga a sensação de nos sentir amados. Tanto é que na hora que a terapeuta chegou no cerne da questão aqui, que ela falou que ela sentia falta daquele carinho que ela tinha naquele momento, da atenção. Agora, por que a gente vivencia e sente isso, a gente vai falar depois. Mas uma coisa muito importante aqui, né, que a gente precisa falar, é que a gente precisa ouvir as pessoas. É muito necessário que a gente ouça, e principalmente sem julgar. Olha que situação constrangedora, difícil de ser dita, né? Assim, muito íntima, né? Então, uma pessoa abrir dessa forma, tá certo que ela abriu para uma terapeuta, mas às vezes a gente tem pessoas à nossa volta que viveram situações ou estão precisando dizer coisas importantes e não conseguem falar com medo de julgamento. Então, é muito importante a gente dar essa abertura, esse acolhimento, né? De escutar, né, os trabalhos de atendimento fraterno que os centros espíritas oferecem. É um trabalho muito necessário, mas principalmente para ouvir as pessoas. Né? Eu já fui em vários trabalhos que o que menos se faz é escutar. Quer falar o trabalho de atendimento, quer falar da doutrina, quer impor ordem moral, quer falar do Evangelho de Jesus, que, claro, tudo é muito necessário e bem-vindo. Só que o mais importante naquele momento que a pessoa mais precisa é falar. Ela não tem com quem conversar. E esse aqui era um caso, olha só, ela falou, nunca falei essas coisas para ninguém.
Então, que a gente não perca essas oportunidades, né, de falar, de ouvir, de principalmente escutar, né, o que o outro tem a nos dizer.